Boa tarde, tudo bem? Vamos iniciar mais uma live aqui do canal Ufologia Família Estelar. Então vamos lá. Toda terça-feira às 16 horas a gente está aqui nesse canal para conversar sobre ufologia, né? Abrindo espaço para conversa sempre ao final de cada live. A gente tem essa intenção de estar conversando, né? Ampliando os interesses, né? As perguntas, abrindo para as perguntas, né? Bom, para quem está tentando esse canal pela primeira vez, né? Há mais ou menos 2 meses para cá, eu venho abrindo essas lives, né? Para a gente ter um espaço maior, aberto, né? Para estar falando sobre esses movimentos, né? Que o planeta está passando, né? E esse canal traz um viés da ufologia paracientífica. A gente não trabalha com o fenômeno físico, do campo físico, mas principalmente os fenômenos que caminham por um caminho sutil, né? Um caminho da sutilidade. Hoje a nossa live é para falar sobre os portais não físicos, né? Na semana passada eu comecei a falar sobre os portais. Aí eu falei sobre os portais físicos, né? Quem está entrando hoje pela primeira vez pode buscar as lives anteriores, né? Essas lives elas vão amarrando um entendimento no outro, não é? Porque a gente vai desenvolvendo esses entendimentos nessas lives. A intenção é ter material para consulta, porque a gente compreende que nós estamos dentro de uma fase em que as pessoas tentem cada vez mais buscar conhecimentos, né, entrar na internet, nesses canais de ufologia, para querer entender o que está acontecendo, né, dentro do planeta, né, porque dentro desse conhecimento repentino das pessoas na busca está justamente amparado um despertar, né, em massa, um despertar coletivo, né? E que as pessoas estão querendo compreender esse movimento dentro do planeta, né? Justamente por conta desse despertar, né? Que vem ocorrendo, cada dia, cada vez mais, as pessoas estão buscando os canais de ufologia, de parte mística, estão abarrotados de pessoas, né? Buscando essas informações, né? O nosso trabalho iniciou em 2017, né, dentro desse viés das mídias, né, desse trabalho de palestras e, enfim. Antes já vinha escrevendo alguns livros, tem alguns livros que já escrevi, alguns livros publicados. Quem quiser depois acessar, o meu livro publicado é A Esplêndida Luz da Terra, né? É um livro pequenininho, né? Mas ele fala um pouquinho sobre a questão dessa parte dos caminhos que a energia faz a partir do centro do universo até o nosso planeta, né? E no nosso site, www.familiaestelar.com.br, lá tem vários artigos publicados, né? A maioria são meus, mas também tem do grupo que faz parte desse trabalho de estudo, de pesquisa, chamado Código Secreto, um grupo de WhatsApp, né? E desse grupo a gente tem material de experiências relatadas pelos nossos irmãos que fazem parte desse trabalho, né? E também algumas introspecções, algumas coisas que as pessoas vão desenvolvendo, né? Vão adquirindo consciência e vão escrevendo, relatando. E daí a gente faz um apanhado e publica lá no nosso site. Então, quem quiser depois conhecer, entra lá na nossa página lá para conhecer nosso trabalho. Tá?
eu sempre dou um tempinho antes para ver se as pessoas começam a chegar, porque tem gente que gosta de estar entrando no trabalho, nesse trabalho junto, né, online, ao vivo, né? E, na verdade, essas pessoas acabam auxiliando, né, ao final do trabalho, na parte de questionamento, né? Essa pessoa acaba colaborando quando faz esses questionamentos para ampliar, né, esse conhecimento. Então, eu vou começar a entrar no assunto, né? Esses portais não físicos, né? Sempre existiu a possibilidade de que as pessoas acessassem esses portais, sempre. Desde que a humanidade é a humanidade, o acesso a esses portais sempre foi aberto. O que fazia com que as pessoas pudessem acessar ou não esses portais se trata de uma questão de vibração, né? Se trata de um campo de vibração em que a pessoa se coloca, tá? Geralmente, as pessoas que estão dentro dessa busca, né, já lá na adolescência ou na infância, já começam a ter os primeiros sinais desses contatos, né? Geralmente, esses contatos, eles se dão através dos campos dos sonhos, né, que chamamos de abstração, né, dentro de uma projeção, a projeção astral, né? O que era muito comum ser relatado, né, tem até uns tempos, uns 10 anos atrás, né, o que era mais comum, as pessoas estarem relatando acesso no campo astral, é, dentro de um viés do espiritismo, né, dentro de acesso a espíritos desencarnados, trazendo algumas informações, algumas transcrições. Isso era muito comum, né? Isso aí até uns 10 anos, até de 2012, assim, mais ou menos, né? A partir do momento em que nós adentramos um novo canal de energia, né, em que a energia do planeta começa a se transformar e a gente encerra um ciclo e começa devagarinho adentrando um outro ciclo, que é esse período de transição entre o final do ciclo e o começo de um outro ciclo, os portais energéticos, né, que são de alinhamentos entre as constelares, né, estão abertos, né, como eu venho dizendo isso já em algumas lives anteriores. Por conta desta abertura de portais, né, inclusive por conta também dessa questão das pessoas estarem abrindo consciência, expandindo consciência, as pessoas começam também a elevar a vibração por conta dessa busca. Quanto mais as pessoas buscam, quanto mais as pessoas começam a adquirir intenção de entendimento do que está ocorrendo, né? Fazer essa pesquisa atrás desse conhecimento, meu gato está sempre perto. É, Cotton? Isso, ele responde ainda. Por conta desse próprio avanço consciencial que as pessoas vão adquirindo aos poucos, conforme elas vão buscando essas informações e começam a abrir esse canal, né, expansão de consciência, as pessoas, mesmo que sem perceber, elas começam a adentrar um novo campo consciencial, começam a elevar esse campo consciencial, de forma gradativa, às vezes imperceptível, né? Justamente o fato de que as pessoas começam a se perguntar, perguntas simples como quem eu sou, nossa, o que eu estou fazendo aqui, né? Qual é a minha realidade dentro desse planeta, que é esse planeta, em todo esse sistema, né? Essas perguntas conscienciais, elas abrem um campo, né, que permite que a gente comece a adentrar devagarinho esses outros campos um pouco acima, né? Quando a pessoa abre esses canais, né, a gente tem um trânsito dimensional entre terceira e quarta dimensão, né, em que a gente vai oscilando esses campos sempre. Isso é natural dentro do planeta, tá? Mas quando a pessoa ganha consciência, começa a adquirir um pouco mais de vibração, né, de canal, abertura de canal de vibração, ela começa a passar um pouco disto,
né? Então, ela começa a adentrar uma dimensão que não é a terceira e não é a quarta, mas é uma quinta. Essa quinta dimensão é uma dimensão consciencial, é uma dimensão não física. É uma dimensão que abre campos para outras oportunidades, outras realidades. Não é? Exatamente nesse trânsito, quando a pessoa começa a oscilar da terceira para a quarta dimensão, entrando para uma faixa de quinta dimensão, ela começa a adentrar esses campos. Né? À medida que ela começa a adentrar esses campos da quinta dimensão, o campo da sutilidade, né? Consciencial, da mesma forma que ela amplia esses campos, ela começa a acessar ainda dentro da dualidade, porque naquela dimensão a gente ainda se encontra dentro da dualidade, né? Porque o que é a dualidade? Né? São espaços em que a gente consegue obter informações de dois campos duais. Um campo em que seres negativos transitam e ao mesmo tempo em que esse campo também abre possibilidade para que seres, né, digamos, positivos, seres da nossa grade energética familiar, seres que dão lugar para os nossos eu superiores, que dão lugar para a nossa linhagem de luz também estarem se conectando. Então, toda vez que a pessoa começa a expandir consciência, ela abre esses canais. Então, ela entra uma quinta dimensão em que ela está sujeita, ainda na dualidade, a conviver com presença de seres negativos e seres positivos. Né? Então, é nessa hora que muitas pessoas começam a sentir que estão sendo atacadas, né, por seres negativos, reclamam de estar sendo molestada por seres negativos, que estão entrando nos seus sonhos, né, através de uma projeção astral, tentando forjar alguma proximidade, forçando uma aproximação. Então, o que eu digo? Né? Para essas pessoas que estão iniciando esse trabalho de autoconhecimento, de expansão de consciência, eu vou dizer o seguinte, que nós estamos sujeitos a partir do momento que nós iniciamos um trabalho de autoconhecimento. Né? Ainda na quinta dimensão, a gente vai acessar as duas realidades. Por isto, que ao mesmo tempo em que a gente levanta a vibração, que a gente começa a fazer uma compreensão maior de expansão de conhecimento, a gente também tem que fazer um trabalho energético do próprio corpo físico, do campo de energia. Então, as duas coisas têm que caminhar juntas. A gente trabalha o nível consciencial, mas também trabalha o nível energético do nosso espírito e do nosso corpo físico. Porque dentro desse campo consciencial de quinta dimensão, nós estamos sujeitos ainda à dualidade. Né? Quando a gente começa a compreender esses canais da percepção, a gente também começa a perceber a diferença entre um campo e outro campo que está se apresentando para a gente. Porque ao mesmo tempo em que a gente abre esses canais, né, para um contato familiar, a gente também está abrindo contato para esses canais que são contrário a essa expansão nossa, porque são seres que se alimentam, né, das nossas baixas energias, que por motivos, N motivos, que agora não cabe eu dar colocando aqui nessa live, que seria um trabalho específico para falar sobre esses seres, né? Eles têm N motivos para não querer que a gente consiga estabelecer esses contatos com nossas famílias, né? Fazendo um equilíbrio energético, tanto consciencial quanto corpo físico e mental, espiritual, em todos os nossos corpos que se encontram, eles têm interesse em impedir este avanço. Então, é justamente no ponto que a gente começa a fazer esse trabalho, é que eles também chegam. Então, chega junto esses seres e, às vezes, esse. O problema é que, para a gente conseguir fazer esse contato com nossos seres familiares, a gente precisa ter um equilíbrio emocional da nossa condição de não ter medo. Entendem? Um fator que impede
essa aproximação por meio do campo sutil da nossa família estelar, é justamente a questão de as nossas falhas enquanto ser humano, principalmente o medo. O medo é a condição que atrapalha esse caminhar. Então, o que faz a gente perder o medo nesse trâmite na quinta dimensão, desse avanço energético? É justamente a gente ganhar consciência, né, de quem nós somos, né? E exatamente segurança de quem nós somos também. A partir do momento que a gente ganha segurança dos nossos trabalhos, do que nós estamos fazendo aqui, a gente também perde o medo. Porque daí a gente consegue entender que sem medo a gente consegue também avançar e dar abertura, dar condição para que esta energia que chega pelo campo sutil, familiar nosso, chegue e se estabeleça dentro de um contato entre nós e eles, né? E a partir do momento que a gente ganha essa segurança, esses seres que estão no campo da dualidade, eles se afastam. Porque sentimentos de segurança, né, para eles não é interessante. Para eles só interessa os sentimentos negativos, as nossas posturas negativas. Então, nesses contatos, né, é que a gente consegue abrir esses portais. A partir do momento que a gente deixa de ter medo, né, esses portais se apresentam, eles se abrem, né, para uma nova perspectiva, e da abertura desses portais que nós mesmos criamos essa abertura, né, é que a gente consegue adentrar e transitar entre um caminho, uma realidade energética compatível com o nosso nível, a nossa família estelar. Entende? Então, o que faz a gente conseguir abrir um portal não físico? Né? Exatamente é vencer as barreiras impostas pela dualidade. A partir do momento que a gente vence essas barreiras emocionais, né, existenciais, essas barreiras que a nossa mente foi condicionada durante muitos eons, né, muitas vidas, a gente foi condicionado a sentir medo, a não ter, dar esse passo, né, além dessas fronteiras que nos colocam essa realidade dentro do nosso planeta, condicionada entre a terceira e quarta dimensão, né? Então, a partir do momento que a gente rompe esses padrões que nos tolhem, a gente abre esse portal, né? A partir da quinta dimensão até entre a quinta e sexta dimensão, quando a gente já começa a ter uma consciência planetária, né? E nesse patamar é que a gente consegue acessar essas inteligências, essas consciências que nos trazem para, aos poucos, né, de forma gradativa, nos colocam em condições de estar participando desse movimento, né, que é um movimento que vai nos levar avante nessa caminhada. Né? Como esse canal trabalha em cima do salto quântico, a gente trabalha especificamente para levar as pessoas para esse campo de conhecimento, de que é possível fazer uma projeção, um salto consciencial, a partir do momento que a gente tem a compreensão, que a gente faz um trabalho, exercício de consciência, né, que é gradativo, porque ninguém adquire essa consciência, essa compreensão da noite para o dia. Né? Por isso que é importante esse trabalho que a gente faz, né, de estar vindo graciosamente toda semana, fazendo esse trabalho aqui nessas lives, mas também levando esse material que fica lá disponível no nosso site, né? Dentro do nosso grupo do WhatsApp, onde a gente vai destrinchando esses conhecimentos, trazendo esses conhecimentos, ampliando, porque é um exercício que a gente faz para que a gente ganhe segurança para estar trilhando esses portais. São portais energéticos, né? Nesse ponto aí que eu falo, esses portais não físicos, eles são energéticos.
né? Existem várias formas de a gente estar adentrando esses portais, mas o que é mais seguro é a gente estar exercitando, né, a nossa consciência, o nosso corpo. Quando eu falo exercitando o nosso corpo, alinhando o nosso corpo, eu falo na questão de estar trabalhando todos os nossos chakras, alinhando os nossos chakras, né, através de meditação, né, músicas que trabalham uma faixa de frequência 472 Hz, né, e outras músicas que fazem parte de mantras, que elevam, né, a nossa energia, que trabalham de um campo desde o primeiro chakra lá na sola do pé, né, e que vai alinhando em ponto que a gente consegue ter essa clareza, né, a experiência, né, de que nós somos um corpo, na verdade, fundindo, né, com a realidade dentro das energias do planeta. Então, existe todo um processo que não é só lendo livros, né? Só acessando canais, N canais dentro da internet, lendo lindas canalizações, que são lindas, mas são vazias, né? O que a gente precisa ter compreensão é o como fazer, a prática, né? O que fazer, como fazer para chegar até abrir esses portais, né? Por exemplo, eu já tive acesso a alguns portais, né, que a gente vai sendo apresentados, né, ao longo dessas projeções astrais. E, por exemplo, teve uma vez que eu fui apresentada para um portal que eu vi toda aquela é uma espécie de uma teia muito fina, muito tênue, cheio de pontos de luz, e que eu fui chamada para atravessar, para passar essa passagem, né, essa chamada. Fui convidada a adentrar, mas por medo eu acabei não adentrando esse portal, né? Porque nós somos convidados, né, de várias formas a adentrar vários portais, né? Mas se a gente tem medo, a gente corta essa condição e dificilmente nós somos convidados de novo, né, para atravessar esse mesmo portal, né? Porque assim, os portais energéticos, a gente tem que reconhecer também, porque acontece, né, das nossas famílias, eles virem até a gente por portais que a gente abre, né? Mas o trânsito normal não é eles virem até nós, mas sim nós irmos até eles. Compreendem? É que só em casos específicos mesmo é que eles saem de lá para vir até nós. Porque essa é uma condição muito arriscada para eles. Porque muitos deles, se saem do campo deles para adentrar o nosso campo, eles perdem energia e muitos podem baixar tanto que acaba adentrando e ficando nessa malha energética. Então, é um processo muito arriscado para esses seres, que são nossas famílias energéticas, entendem? Então, o caminho natural somos nós irmos até eles. Por isso que eu falo que é importante que a gente tenha essa compreensão e faça esse trabalho, né? E comece um trabalho energético do nosso corpo físico. Porque não basta a gente ficar entendendo o processo, mas a gente também tem que praticar, né? Praticar envolve várias situações, e uma delas a gente está se colocando eventualmente para quem mora nas grandes cidades, né, que tem uma dificuldade, que trabalha ainda, mas buscar eventualmente final de semana, os feriados, campos em que você sente que a energia da natureza é viva ainda, né? Porque são esses campos que favorecem também esses acessos, né? Porque, embora a gente está de dia andando nos campos livres, a gente pode não ter muita intenção do que está acontecendo, porém, né, ao acesso à noite, né, durante os nossos sonhos, a gente consegue fazer essa alteração, né, e adentrar esses portais em que a gente consegue fazer os contatos, né, que são essenciais hoje, né, para a gente que tá dentro desse processo,
não é? Oi, Tânia, tudo bem? Boa tarde, tudo jóia? Bom, como eu estava falando, né, essa questão desses portais, o que é essencial nessa busca, né, é justamente o equilíbrio da energia, né? Então, a gente tem como acessar esses portais através de um processo de trabalho da energia dos nossos campos, né? Mas também através desse progresso consciencial, né? Bom, por que eu estou falando sobre esses portais, né, nesses dias de hoje, trabalhando essa questão de portais, essa compreensão? Por que eu estou trazendo esses temas assim agora, né? Por quê? Porque nós estamos dentro de um momento de transição, né? E que daqui para frente nós estamos entrando já compreendendo uma fase em que nós precisamos começar a articular a prática. Tá? Nós estamos adentrando uma nova fase que até então de 10 anos a gente ficou buscando vários canais, vários conhecimentos, a gente foi entrando aqui e ali e buscando, né? Quando a gente chega a um determinado momento como esse que nós estamos vivendo agora, a gente já tem que começar a partir para a parte prática, né? Então, nós somos convidados pela nossa frequência vibratória a estar se ajustando a nossa nova condição. Por isso está tendo muito trâmite, né? As pessoas estão saindo das cidades, né? Deixando o trabalho, deixando família para trás, separando de marido, mudando, uma mudança assim que está sendo assim, ó, uma atrás da outra, as pessoas estão assim vivendo períodos de conflitos emocionais, não é? Porém, essa energia, ela é muito forte, que ela nos carrega, né? Por mais que a gente tente se segurar dentro de uma realidade, a gente não consegue mais ficar. A gente não consegue mais ficar em qualquer trabalho que a gente está ali, porque é um sofrimento muito grande permanecer em alguns trabalhos, em alguns grupos, até amigos que a gente tinha de muito tempo. Hoje em dia, se não tiver muito alinhado, a gente não consegue estabelecer um contato, manter aquela amizade de antes. Então, tudo que acontece à nossa volta, né, então da vibração, vai nos empurrando. É uma onda muito forte que vai nos levando, né, a esse movimento, que é algo assim, que vem muito forte para quem está dentro dessa linha, né? Agora, tem gente que está, sabe, vivendo a vida normalmente, tranquila, mas essas pessoas também não tem muito problema, porque elas não estão buscando, elas não estão percebendo, elas não estão sentindo, então assim não tem muita importância, né? Mas, de modo geral, para quem está dentro da corrente, a pessoa está sentindo esse movimento, sentindo essa pressão, né? E esse é o caminho, né? Essa é uma via que não tem retorno, pelo menos não nessa vida, né? Sincronicidade. Né? Sincronicidade também abre alguns portais, né? A gente presta atenção nas respostas, né? Aquilo que a gente começa a adquirir como uma expansão de consciência, a gente começa a observar as situações que nos ocorrem à nossa volta. Os nossos sonhos, aquilo que a gente vem repetindo como padrão de sonho, né? As situações que ocorrem à nossa volta são todas respostas, né, de sincronismo para nos colocar dentro de um viés de que a gente precisa prestar atenção para observar para onde a gente está indo, para onde essa energia está nos colocando, para onde ela está nos levando, né? Então, esse é um momento, né, que eu vou dizer que que muita gente está assim ainda pensando, né, no que está acontecendo, porém, mas ao seu entorno as coisas estão acontecendo e a pessoa precisa de fato despertar para o que vem por aí, né? Bom,
poderia falar um pouquinho sobre os portais energéticos individuais, em que a gente abre, né, a todo momento. O pensamento, né, a linha de pensamento nossa também consegue abrir alguns portais, né? O nosso comportamento, os nossos caminhos também abrem alguns portais, atitudes, né? Inclusive até na cor da roupa que a gente usa, né? Eu vou dizer que dentro desse campo da dualidade, da quinta dimensão, a gente trabalha com essas duas energias, a dualidade ainda, não é? E a gente acessa, né, inclusive por meio das cores, esses canais, tá? Uma dica que eu vou dar sobre esse canal, uma dica que eu vou dar são as cores, né? A cor preta, por exemplo. A cor preta, quem usa muito a cor preta, né? A pessoa tende a abrir um canal de energia dentro da dualidade, em que traz fontes que podem prejudicar algumas coisas que a pessoa tende a realizar nesse trajeto, né? Então, quem trabalha à base de energia, né, deve prestar atenção também nas cores que ela está usando, das roupas que ela está usando repetidamente, né? Porque esses portais que eu estou falando, né, individuais, eles abrem um campo que sugerem a questão da depressão e da ansiedade, né? Esse aí é um aspecto que muita gente está vivendo hoje em dia por conta da abertura desses portais negativos, né? Por isso que eu falo, quando a gente adentra a quinta dimensão, nessa dimensão consciencial, a gente tem que prestar muita atenção nos nossos pensamentos, né, no nosso sentimento, nossas posturas, porque esses portais estão duais ainda, não é? E podem abrir um canal, né, de ruptura, em termos de quinta dimensão, em que a gente começa a ter um padrão aí de ansiedade e depressão. É um quadro que acomete muitas pessoas que estão trabalhando essa parte de energética, não é? Mas que não reforçaram essa parte que eu venho falando, que é a meditação, que é o equilíbrio do corpo e o espírito dentro do equilíbrio, né? Então, ao mesmo tempo em que ela está sujeito a elevar o padrão e acessar esse portal energético estelar, ela também está sujeito, né, por conta da dualidade na quinta dimensão, a acessar canais que rompem essas estruturas em que a pessoa se coloca, às vezes, em campos de fragilidades, né, entre uma depressão e um quadro de ansiedade, né? Na verdade, esse problema ele vai atingir muita gente daqui para frente, a tendência é aumentar, por conta dessa energia entrante, porque ela força as pessoas a estarem caminhando para esses portais que são positivos, ela força a pessoa a trabalhar essas estruturas do corpo físico, e se a pessoa não faz esse equilíbrio energético, ela se sujeita também a estar perdendo nesses campos, né, fazendo uma ruptura dessa energia. Porque nós estamos num planeta dual, então sempre as forças vão estar brigando e se ajustando, sempre. Por isso que quem quer, de fato, seguir nessa proposta de se alinhar com o planeta, nessas novas energias, precisa mesmo, é um ponto assim de necessidade de se ajustar, fazendo esse trabalho, né, dos chakras, alinhamento dos chakras de energia com o cristal, com aquilo que a pessoa mais se identifica, mas precisa buscar, né? Na natureza, nos campos livres, precisa buscar, porque isso vai fortalecer, né? E vai permitir que a gente tenha acesso mais frequentemente a nossos campos de luz, né? Que vai nos elevando cada vez mais, até a gente atingir um ponto que a gente consegue estar fluindo num salto quântico, a partir da sexta dimensão, que é uma dimensão consciencial planetária. Bom, eu acho que eu falei um pouco desses portais energéticos, né?
para a gente poder ter uma ideia que por conta de a gente estar num planeta dual, né, eu até costumo dizer que as pessoas que têm acesso dentro desses campos, acesso de naves nesses campos também, de projeção, de sonhos, aparecem as naves, os seres e tal. Eu costumo dizer, preste atenção, porque dentro da quinta dimensão aparecem tanto os seres negativos quanto os seres positivos. Então, a gente tem várias experiências dentro do nosso grupo de relatos de quem já viveu e que ficou entre as duas situações, né? Eu lembro de um relato de uma pessoa que falou, olha, chegou uns seres e queria me levar para um barco. E naquele barco imenso tinha muita gente lá dentro daquele barco, eles pareciam zumbis dentro daquele barco. E me convidaram para ir naquele barco. E ao mesmo tempo apareceu outro ser que apareceu e só estendeu a mão e não disse nada, só ficou me olhando, enfim. Mas é interessante que a pessoa, mesmo estando dentro de um transe, né, de sonho, de projeção, como ela vinha trabalhando, né, essa estrutura energética do corpo dela, ela percebeu que aquele convite para adentrar aquele barco, que as pessoas estavam ali, o nível de energia daquele campo era um nível baixo, não compatível com aquilo que ela estava buscando. Olha só, mesmo estando projetada, né, dentro de uma projeção astral, a pessoa conseguiu perceber que pela percepção dela, né, de consciência e nível de vibração, ela sentiu que aquele convite do barco não era o ideal para ela. E ela conseguiu sair daquele convite e disse que não queria, não aceitava. E ela adentrou um outro caminho com esse ser que era familiar dela, em que ela sentiu segurança, sentiu a energia e a vibração. Vejam bem, é uma experiência que foi colocada dentro do grupo, mas ela é muito clara que quando a gente trabalha nosso campo energético, quando a gente faz esse trabalho, né, a gente consegue perceber a diferença dessas energias quando elas se apresentam, mesmo estando um campo de projeção. Né? Então, é nesse nível que a gente precisa buscar esses portais. Nesse nível em que a gente consegue ter a compreensão, mesmo estando dentro de um transe, de uma projeção astral, não é? Que aparentemente parece que é algo assim que a gente não tem controle, né? Mas a gente observa que com a prática, com a gente está esse sistema de estar se ajustando, equilibrando os nossos chakras energéticos, trabalhando a nossa energia, a gente consegue sim ter uma clareza, uma percepção daquelas energias que estão ali transitando nesse campo sutil de quinta dimensão, né? Por isso que eu falo, a gente está movimentando a energia no nível de quinta dimensão, porém ainda vibrando em vibrações duais, né? Então, esse é um trabalho que a gente precisa estar fazendo nesse momento, que é super importante. Né? Para quem deseja estar aí movimentando energia acima, sempre buscando um salto consciencial, um salto quântico de realidade, tá bom? Essa parte dos portais, né, que eu queria falar, que eu queria estar colocando esses movimentos, né, dessas energias aí, eu já me dou por concluída essa apresentação, mas estou abrindo para perguntas, né? Eu falo que no final da live eu tenho sempre aberto para quem quiser perguntar alguma coisa, para a gente abrir um pouco mais esse campo, né? Se tiver alguma coisa para perguntar, estou abrindo agora esse tempo, esse espaço, né, para as dúvidas, né? E essa live vai ficar reverberando aí, né? Vai ficar disponível na página, a gente está sempre deixando ela aberta, mesmo depois, né? E depois a gente também sobe para o YouTube, sobe para nosso site, porque isso permite com que as pessoas estejam sempre ali, adentrando, para quem está buscando, né, esses conhecimentos e inclusive é aberto para questionamento. O próprio site também tem uma chamada para quem quiser perguntar, entrar em contato. Então, assim, em todo momento a gente está aí disponibilizando esse material, né, porque
a gente compreende que nesse momento, né, o que a gente tem é a preocupação, né, dos nossos contatos, de quem tem contato, é justamente trazer essas informações, né, que são pontos muito importantes, porque a gente vê que muita gente fica meio que perdido nesses trâmites, né, quando inicia esses trabalhos, porque não compreendem de onde consegue transitar ainda esses movimentos que ainda estão, energias que são duais, que estão sempre chegando até nós, como fazer para perceber, como fazer para não cair, né? Porque à medida que você está aqui, naquela dimensão, você cai numa chamada para acessar uma nave, aqui chamam, eles podem representar como um barco, como uma balsa, como uma casa, como uma festa, né? Então são N artifícios, porque essas realidades elas estão ali juntas, trabalhando, né? Pontuando. O que faz a diferença somos nós. Nós abrimos nossos canais de percepção, nós estarmos tendo essa clareza de consciência para a gente poder estar adentrando em qualquer campo e estar sabendo onde está transitando, né? Bom, tem alguma pergunta? Deixa eu ver. Estou olhando aqui, acho que não tem. Oi, Anahi. Oi, Robson. Que estão online. Gratidão. Acho que só, tá? Bom, se alguém quiser perguntar, ainda tenho 2 minutinhos, tá? Geralmente eu faço aqui a live ao ar livre, né? Porque favorece, a gente tá dentro dessa luz solar, né? Que sempre acaba favorecendo esse trabalho aqui, né? Através dos raios solares. Acho que não, né? Então tá. Bom, então eu acho que eu vou encerrar essa live, tá bom? Toda semana, terça-feira, 16 horas, a gente está aqui aberto, né? Sempre ao vivo, abrindo esse espaço para quem quiser trazer algum questionamento, né? E esse projeto é um projeto que vem de auxílio, né? Vem auxiliando, né? A quem está buscando, a quem está querendo compreender essa movimentação do planeta que tende a estar acelerando cada vez mais, né? A gente está só no começo, a tendência é acelerar, tá bom? Na semana que vem, bom, eu ainda não abri o tema para a semana que vem, mas se alguém tiver alguma dúvida ainda sobre a questão dos portais e quiser trazer essa dúvida, a semana que vem eu posso ainda retornar a falar dos portais, tá? Mas eu acho que eu já falei sobre os portais físicos e os portais não físicos. Então, eu acho que já fechou essa parte de portais. Então, aí, a semana que vem, aí eu vou ver o tema que a gente vai entrar e eu aviso antes, tá bom? Pessoal, fique com Deus, tá? Boa tarde e até a próxima semana, né? Gratidão.